Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda tutoria online de gestão de processos. Vamos iniciar falando aí sobre o conceito da gestão da qualidade. Então, segundo Juran, qualidade é a ausência de deficiências, ou seja, quanto menos defeitos, melhor a qualidade. Então, nesse conceito, a gente consegue definir que a qualidade ela não está sendo medida, segundo o Juran, pelas suas características ou pelas características positivas de um produto, mas sim pela ausência das qualidades negativas. Durante a história, nós tivemos 3 eras aí que marcaram a gestão da qualidade e impulsionaram a gestão da qualidade. A primeira dela é a era da inspeção, onde cada item era inspecionado individualmente, item a item, e durante um certo tempo foi percebido que isso não era viável, porque isso tomava muito tempo da produção e da própria inspeção da qualidade para poder dar sequência no andamento das vendas. Então nós tivemos uma segunda era, que foi a era do controle estatístico. Nessa era feita uma amostra de um todo, então essa amostra ela era inspecionada e a partir daí se definia se o lote de um produto se ele estava apto ou não a ser comercializado. E a última era, que é a era que nós nos encontramos até hoje, é a era da qualidade total, onde nós passamos a ter diversas ferramentas dando suporte à gestão da qualidade em uma indústria, em um comércio ou em uma prestadora de serviços. Nós vamos ver cada uma dessas ferramentas também na aula de hoje. Temos alguns princípios básicos aí para a nossa GQT, Gestão da Qualidade Total. Então, esses princípios são foco no cliente, ou seja, temos que atender a necessidade do cliente, senão não adianta ter qualidade aquele produto ou serviço, não ser o suficiente para o cliente. O trabalho em equipe, decisões baseadas em fatos e dados, ou seja, decisões reais, busca constante da solução dos problemas, sempre sem deixar nenhuma pendência para trás, e a diminuição dos erros, o que vai fazer, consequentemente, que aumente a qualidade de um produto ou serviço. E falando sobre as ferramentas para a gestão da qualidade, a primeira que nós vamos falar é o diagrama de Pareto. Ele é um gráfico onde os dados vão ser analisados dentro desse gráfico de barras. Temos o diagrama de Ishikawa, que é um diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe. Nele vão ser colocadas todas as causas de um determinado problema e de uma determinada área, seja ela de materiais, meio ambiente, máquina, medida, método ou mão de obra. E a partir daí, desse mapeamento, são levantadas hipóteses para a resolução desses problemas. O brainstorm é a reunião de várias pessoas e nessa reunião é incentivado as pessoas a expor várias ideias de qualquer forma, de qualquer tipo. Nesse momento não é analisado a qualidade das ideias, mas qualquer palavra que venha na mente nesse momento, tenha ela fundamento ou não, isso é incentivado, que os participantes digam. Para quê? Depois essas ideias elas vão ser peneiradas, vão se pegar as melhores ideias e a partir daí vai se aplicar isso em um produto ou um serviço. Temos a matriz GUT também, ela vai priorizar 3 coisas para poder estar resolvendo aí um determinado problema e melhorando a qualidade. Ela vai priorizar a gravidade, a urgência e a tendência. Temos a ferramenta chamada de 5W2H. Então, ela visa responder a essas 7 perguntas aqui para poder levar, então, a uma resolução de um problema. Ela pergunta o que, referente ao que será feito, o como isso será feito, onde será feito, quando será feito, por que isso vai ser realizado, quem vai fazer e qual o custo para se fazer isso. A partir daí, se tem um resultado, se tem um plano traçado que vai ser feito dentro da realidade que aquela empresa pode arcar.
O ciclo PDCA ele é dividido em 4 etapas. Então, a primeira etapa dele é o planejamento. Se planeja o que vai ser realizado, que é o P. Depois, de fato, tem o D, que é a execução daquilo que foi planejado. Temos o C, que vai ser checado o que foi feito correto, o que não foi feito correto, para anular isso tudo que foi checado, se poder ser aperfeiçoado. Então, é planejado, é feito, é checado e depois é aperfeiçoado. Nesse momento de aperfeiçoamento, as ações elas são refeitas, os erros são corrigidos e volta-se a planejar, a executar, a checar. Isso se torna, de fato, um ciclo sem fim. Falando um pouco agora sobre delegação, centralização e descentralização, vamos iniciar pela delegação. Segundo o autor Oliveira, delegação é o processo de transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para o seu subordinado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa alegada. Então, os elementos básicos da delegação é a tarefa que foi transferida do chefe para o seu subordinado. E temos a obrigação, que é a responsabilidade ou compromisso que o subordinado vai ter para com o chefe no momento de realizar aí essa tarefa que foi transferida. A hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes, com a subordinação sucessiva de uns aos outros. Vai ser uma série contínua de graus ou escalões. Pode ser em ordem crescente, como também em ordem decrescente, podendo se estabelecer tanto uma hierarquia social, urbana, militar e eclesiástica. Então, normalmente, onde há uma reunião de pessoas com um determinado propósito, um determinado objetivo, seja isso formal ou informal, vai haver uma hierarquia. Vai ter um líder, normalmente, que vai atribuir algumas funções a demais pessoas que podem ou não ter mais pessoas aí nessa cadeia hierárquica subordinadas a elas. Ou não, elas podem ser a base também desse diagrama hierárquico e se dirigir somente ao líder. Já a centralização, de acordo com Oliveira, é a maior concentração do poder decisório na alta administração de uma empresa. E a descentralização é a menor concentração do poder decisório na alta administração da empresa, sendo, portanto, mais distribuído por seus diversos níveis hierárquicos. Na centralização, muitas decisões ficam concentradas lá na alta hierarquia da empresa. Já quando ocorre uma descentralização, essas decisões elas são distribuídas hierarquicamente nos níveis inferiores e a cada um é dado uma atribuição e um limite até onde ele pode atuar. Falando um pouco sobre empowerment, segundo Araújo, empowerment constitui um novo e revolucionário modelo de administração de pessoas. Tem por princípio que a motivação genuína é capaz de conduzir a resultados excepcionais, sendo importante responsabilizar os indivíduos pelo próprio trabalho. As bases principais do empowerment são poder, motivação, desenvolvimento e liderança. Então, através dessas 4 bases, o funcionário, o colaborador, ele vai ser motivado a render mais, a produzir mais e a se capacitar mais também, a exercer uma certa liderança naquele ambiente de trabalho. Falando sobre arranjo físico, esse termo refere-se a uma configuração de departamentos, centros de trabalho, instalações e equipamentos. De fato, o arranjo físico é a forma que essas variáveis que elas vão ser disponibilizadas no ambiente de trabalho para ajudar a render melhor o serviço. Nós temos alguns tipos aqui de arranjo físico. Temos o posicional, o funcional, o celular, o por produto. O posicional, nesse layout, os recursos são transformados e eles se movem para o local do processamento.
Quais recursos transformadores? Os materiais, os maquinários, os equipamentos, as instalações e as pessoas vão estar se movendo aí até o local do processamento. Então, eles são transformados e ficam estacionários. Já no funcional, os processos similares são localizados juntos um do outro. Nesse tipo de layout, os produtos similares do varejo ficam próximos também. Os recursos de transformação de mesma natureza são reunidos por conveniência da operação ou pela natureza da operação em locais ou seções. Dessa forma, em uma produção, em uma indústria, por exemplo, as máquinas já são colocadas próximas uma à outra, de forma que, no decorrer do processo, ao sair de uma máquina, o produto ele já pode, um produto ainda não acabado, ele já pode dar entrada na máquina seguinte, que vai estar próxima, na sequência correta, a fim de termos uma economia aí de tempo. O arranjo fixo celular, o arranjo físico celular, é aquele em que os recursos transformados, entrando na operação, são pré-selecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação ou célula, na qual todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas de processamento se encontram. Depois de serem processados na célula, eles são transformados e podem seguir para outra célula. Então, são colocadas máquinas de forma celular, onde cada célula ou produto vai passar por diversos processos até, de fato, ir para a célula seguinte. Temos o arranjo físico por produto. Os recursos transformadores são distribuídos segundo a melhor conveniência dos recursos transformados. Cada produto, elemento de informação ou cliente segue um roteiro pré-definido na qual a sequência de atividades requeridas coincidem com a sequência na qual os recursos de transformação foram arranjados fisicamente. Então, cada produto vai ter uma especificidade e esse fato específico é que vai fazer com que o arranjo seja preparado para atender aquele determinado produto. Por fim, nós temos o arranjo físico misto. Ele vai ser uma mistura, então, de cada um desses arranjos. Utiliza mais de um arranjo com o intuito de melhor execução da sua operação. Muitas operações ou projetam arranjos mistos que combinam elementos de alguns ou todos os tipos básicos de arranjo em diferentes partes da operação. Lembrando que, até mesmo o arranjo físico misto, o objetivo é produzir com mais eficiência e com mais eficácia, sempre visando esse objetivo para poder atender o cliente no melhor tempo possível, com a melhor qualidade possível. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.